Pela primeira vez em mais de 120 anos, um Papa decidiu ficar sepultado fora do Vaticano. Uma atitude de Francisco coerente com o sentido que quis sempre imprimir ao seu ministério. Um Papa no meio do mundo e um mundo que não faltou a esta homenagem derradeira a um homem de bondade que todos reconhecem como um facilitador especial na percepção de Deus pela humanidade. Uma multidão que foi constante no itinerário que o Papa fez pelas artérias da cidade. Um Papa que atravessou a cidade onde não faltam periferias, que tendem a ficar escondidas e às quais Francisco quis dar sempre protagonismo. Para elas, o seu pontificado desafiou a Igreja a caminhar. Santa Maria Maior acolheu o corpo de Francisco por intermédio daqueles que foram os prediletos no seu exercício apostólico: os pobres, os presos, os sem-abrigo, aqueles que Francisco reconhecia como as vítimas de uma sociedade do descarte, individualista e pouco atenta à condição da humanidade. Francisco permanece agora no meio da cidade, na Basílica de Santa Maria Maior, junto à salvadora do povo romano, Salus Populi Romani, esse ícone mariano tão divulgado nas Jornadas Mundiais de Juventude e que o Papa visitou neste local para oração por 126 vezes. A última foi no dia 12 de abril. Um Papa que agora nos olha do céu e que, com o seu pontificado, nos antecipou um pouco desse paraíso prometido. No já da nossa história, tornou-se presente e aconteceu o que esperamos ainda. O seu pontificado permitiu-nos saborear aqui e agora aquilo que é o amanhã da vida eterna. Num mundo indiferente à Igreja, numa Igreja por vezes afastada do mundo, Francisco despertou a atenção do mundo e levou a Igreja pela mão até às periferias da nossa condição frágil. Foi o cimento e a força que restabeleceu a relação, que aguçou os ouvidos distraídos, que obrigou a levantar do sofá os mais acomodados. Um Papa, um pastor, um homem simples e bom, que foi amado precisamente por essa condição de transparência e por olhar as mulheres e homens do nosso tempo na sua circunstância real de vida, feita de angústias e dificuldades. As pessoas, de facto, as mais simples são as primeiras a reagir porque o compreendem, porque ele fala ao coração das pessoas, porque fala da realidade das pessoas e quer a Igreja a falar à realidade das pessoas. E ao produzir e ao falar, ao ele próprio ser em saída, produz, obriga, força a que a própria Igreja se vá em saída, em que as dioceses estejam em saída, em que os bispos vão para a rua, em que as paróquias tenham o cuidado com os migrantes, com os mais pobres, com os doentes, com os presos. Enfim, isto gera depois todo um movimento que esperemos não termine. Foi o grande Pai Nosso nestes últimos anos e, portanto, vai deixar não só uma impressão digital fortíssima na vida da Igreja, na vida do mundo, na vida das pessoas, como além dessa marca vai deixar como que um buraco, como que uma coisa que nós não sabemos como ultrapassar, como sair dele e continuar. Ele tem uma coisa que me impressiona, sempre me impressionou muito nele, que é
aquele pedido, logo quando começou o seu pontificado, da Igreja em saída, a Igreja sair, ir ter com a Igreja Hospital de Campanha, onde cabem todos, todos, todos. E, portanto, entre o acolhimento, a ternura da proximidade, a exigência com que ele fez o seu pontificado, as modificações que introduziu, a inteligência com que o interpretou, o modo como conseguiu chegar a todos, 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 é o melhor legado que eu guardo neste momento. Eu diria muito esta colocação da presença da voz da Igreja como uma voz aberta a todos, como uma interlocutora para uma conversa com todos, independentemente das circunstâncias de partida de cada um. E, evidentemente, essa conversa e um caminho conjunto, depois, obviamente, para um caminho de acompanhamento, de onde o Espírito de Deus conduza. De Francisco, a Igreja, o mundo, guarda o olhar atento e próximo. Um cuidador zeloso dos mais frágeis, daqueles cuja voz não é escutada. Na Igreja, a dimensão humana de um governo que cativa e envolve. Uma dimensão humana muito desenvolvida, muito forte e da fortaleza da ternura. Para mim, este binômio, fortaleza e ternura, firmeza e suavidade, é algo que caracteriza esta pessoa como pessoa humana, como homem, como Papa, como Jorge Mário Bergoglio e como Papa Francisco. E me parece que já esta dimensão seja um sinal e uma mensagem de esperança. Como precisamos, todos nós como pessoas, a nível pessoal, a nível de relacionamento interpessoal, a todos os níveis, de conjugar, de integrar este binômio, a ternura, a proximidade e, ao mesmo tempo, a firmeza, a coragem, a fortaleza. A irmã Simona Brambilha é também ela rosto de uma opção de Francisco no seu pontificado, o de valorizar o papel da mulher na Igreja. É uma grande responsabilidade, mas eu creio que é também um sinal de que o Papa quer fazer estava disposto a uma renovação, ou seja, a trazer, e falámos ainda há pouco da importância que o Papa dá ao papel das mulheres em várias sedes da Igreja, na sociedade. Foi sempre alguém que pugnou pelo reconhecimento da igual dignidade de homens e de mulheres e, portanto, quando abre estes órgãos da congregação à participação de mulheres leigas, isso é um sinal também importante de sinodalidade, não é? Que, aliás, está muito presente também no sínodo e numa estratégia que ele lançou e que continuará, esperemos, que continue para tornar a Igreja cada vez mais uma instituição forte na representação daquilo que são os anseios e a realidade dos fiéis. El tema de mujeres en cargos dirigenciales, y él dice, ellas las hacen mejor que nosotros, y por eso ha puesto mujeres, más allá de Simona Brambilla, ahora como primera mujer prefecta del dicasterio que se ocupa de todos los religiosos, más de 500.000 mujeres, 400.000 sacerdotes. Ahora también ha anunciado que el 1 de marzo va a haber por primera vez una mujer al frente del gobernatorato de la ciudad-estado del Vaticano, que es otro cargo importantísimo. Así que creo que sí, que esa revolución que decía, bueno, creo que es más, la sigue en curso y es un proceso. Um processo como a vontade do Papa em olhar a Igreja sem triunfalismo nem adornos. Também essa expressão que fica do seu pontificado, um hospital de campanha, aberto a todos os feridos do nosso tempo. Che mi ha colpito quando l'ha detto, quando l'ha affermata, perché chiaramente l'immagine dell'ospedale non è l'immagine di una chiesa trionfante,
è la Chiesa che è sporca di sangue, cioè che è consapevole delle ferite. Quindi l'immaginario, no, che si è dispiegato all'inizio, sin dall'inizio di questo pontificato, è stato un'immagine consapevole delle fratture di questo mondo. Poi, in viaggio di ritorno dalla Corea nel 2014, Papa Francesco, cioè stiamo parlando di 10 anni fa, Papa Francesco parlò della terza guerra mondiale a pezzi, che era un'espressione bella all'epoca, no? Dice che bel Papa ha usato una metafora poetica, no? Però non se ne capiva il senso. Oggi ci rendiamo conto di che cosa voleva dire, perché già capiva, già vedeva quello che stava per avvenire. O Papa que via o que estava para vir. Talvez por isso a sua ousadia de sínodo sobre a sinodalidade. Em torno de uma igreja que se quer caminhar lado a lado com a humanidade. O Papa, ao convocar o sínodo, mais do que estar preocupado com, também estará certamente, mas mais do que estar preocupado com as decisões que dali surjam, os temas que ali se discutiram, eu penso que a grande preocupação do Papa era criar um novo estilo de ser Igreja, um novo modo de exercer o governo na Igreja. E por isso acho que, e o Papa, antes de morrer, fez este plano já até 2028, no sentido de ir criando aqui que também estruturalmente a Igreja se vá preparando para ser diferente, de facto. Um processo que implica mudanças e que apela à dimensão cristã do discernimento para fazer caminho novo. O discernimento espiritual cristão da Igreja, mas de facto o modo de o praticar, o trazê-lo constantemente para cima da mesa, é algo que dá trabalho. O discernimento não é eu vou rezar meia horinha e depois já sei o que é que Deus quer de mim. O discernimento requer uma vida de introspeção e de grandes questões, e um discernimento, se é verdadeiro e se é livre, não sabe onde vai acabar. E o Papa vive bem com isso. Um legado do Papa Francisco a que a Igreja deve agora responder dando continuidade ao caminho, ainda que este se apresente difícil. Para uma instituição, por vezes é muito difícil gerir isto, não é? Porque qual é que é a certeza absoluta? O que é que temos para dizer aos fiéis? O que é que as pessoas estão à espera de segurança? E o que o Papa tem para oferecer é: rezemos. Vamos ver onde o Espírito nos leva. E essa é a grande segurança. Nós estamos numa fase que é, vamos dizer, a mais exigente e a mais difícil, que é ao nível do Sr. José e da Sra. Maria na paróquia, não sei de onde, ao nível da Diocese de Setúbal ou outra qualquer, concretizar. E esse é que é o mais difícil. Aliás, eu provoco os meus interlocutores e aceito que é o mais difícil, que é traduzir agora na realidade do terreno da minha paróquia, da minha comunidade, do meu movimento, como é que nós, à Porto, como é que pomos o guizo no gato. Portanto, eu acho que não é preciso mais reflexões sobre a sinodalidade em geral, não é preciso mais documentação oficial e oficiosa sobre não sei o quê, é este modo sinodal que o Papa nos provocou ser a normalidade da nossa vida e agora vamos concretizar. Espero que isso não se perca. Um sentimento que se espera habita agora os que têm por missão levar por diante o estilo de Francisco, o estilo novo de ser Igreja. Enquanto Igreja, cada pessoa também é essa voz, não só esse dom, mas também essa voz que também faz caminho. Portanto, a Igreja não está centralizada apenas no clero, mas que todos nós, enquanto povo de Cristo, caminhamos juntos nesse sentido. E é muito importante que se continue nesse caminho de sinodalidade, nesse caminho de caminhar juntos. O que me tocou muito foi um Papa que trouxe alegria na fé. Estava sempre com a preocupação de termos fé com alegria, que é uma coisa que eu também sempre rezei, e de facto agregou-nos a todos, não é? E abriu muitas portas para as pessoas se aproximarem, sempre com a doutrina a ensinar-nos os caminhos,
foi um Papa muito especial para nós todos. Foi um Papa que fez prestar em todas as áreas que compõem a atualidade, desde o ambiente, à economia, ao empreendedorismo, e nisso é mesmo espetacular como tentou chegar aos jovens de uma maneira tão especial. E, na verdade, chegar aos jovens e não dizer que o mundo é dos jovens, mas dizer que os jovens têm um papel para servir todas as gerações no nosso mundo. Toda a gente sente esta tristeza, não é? Porque é um Papa, acho, incrível. Teve cá há 2 anos cá em Lisboa e sentiu-se isso em todo o lado. Sempre que ele dava uma missa, fazia uma homilia, ou mesmo quando só dava um discurso, aquilo acho que, não sei, teve um impacto em toda a gente, fez mesmo um impacto enorme. Portanto, eu acho que toda a gente sente esta tristeza e acho ótimo estarmos aqui todos juntos também a celebrar um bocado, a celebrar não, mas a pensar nele, não é? Mas acho que teve um impacto enorme na juventude, mesmo muito. Entre nós, a propósito da Jornada Mundial da Juventude, Francisco visitou a Universidade Católica Portuguesa. Ali falou aos jovens enquanto protagonistas perante o desafio de um futuro incerto. Foi dizer aos estudantes, aos jovens, em primeiro lugar, que acreditava neles. Que acreditando neles, acreditava que eles desenvolveriam o seu projeto na medida em que se sentissem livres e que não tivessem medo. Dizia o Papa, não sejam administradores do medo, mas empreendedores de sonhos. E uma das coisas que nós sentíamos como estávamos no Papa, junto do Papa, é que ele olhava e que nos via. Não é? Portanto, que o seu olhar era um olhar que nos via nas nossas incompletudes, nos nossos defeitos, na nossa realidade. Um Papa sempre muito atento à realidade da vida das pessoas. Neste momento, o sentimento predominante é graças pela sua vida. De facto, acho que foi uma pessoa que marcou, não é? Deixou marcas na Igreja, não é? A sua abertura às outras religiões, o seu cuidado com toda a casa comum, não é? Também aí a sua abertura a todos os que estão um pouco mais afastados da Igreja. Eu acho que realmente foi um trabalho importantíssimo. Esperemos que seja continuado. Eu acho que ele nos deixa uma Igreja em esperança, mas em esperança porque estamos a tentar que essa esperança não desvaneça. Acho que deixa-nos uma Igreja complicada, deixa-nos um mundo em muito conflito, mas acho que nos deixa gente muito inspirada e gente muito forte neste testemunho que ele nos deu. Acho que é isto que ele nos deixa. Levar o que o Papa Francisco nos transmitiu durante estes anos, continuar o seu trabalho e confiantes de que o Papa que vier a seguir também o fará. E levar também todas as mensagens que recebemos da jornada, especialmente porque foram cá em Portugal e tivemos a oportunidade de estar presentes de forma particular, dessa Igreja para todos e dessa Igreja que não julga e que recebe de portas abertas. Guardo a sua simplicidade, guardo muito também uma missão que o Papa nos deixa de continuar a construir a Igreja com que ele sonhava. E guardo também uma alegria de viver e, sobretudo, de olhar para o outro, como uma frase que o Papa disse nas jornadas que marcou imenso, foi: só devemos olhar uma pessoa de cima a baixo se for para ajudar a levantar. E isso marcou-me imenso. Para mim, o Papa Francisco foi ao encontro daquilo que é o coração do Evangelho e, por isso, guardo esta mensagem de que a Igreja tem que ser esta porta aberta a todos, sem qualquer exceção, e que todos são convidados para a mesa. E, portanto, é uma Igreja de portas escancaradas e tem que continuar a permanecer assim. Francisco, que veio até nós por 2 vezes, viveu em Portugal momentos fortes. A experiência mariana no Santuário de Fátima, ao canonizar os pastorinhos no centenário das aparições da Cova da Iria, e há 2 anos, a Jornada Mundial da Juventude. O impacto de 1 milhão de jovens a revelar ao Papa o futuro que se abre à Igreja e a retribuir com a proposta de uma Igreja que se abre a todos, todos, todos. As visitas do Papa a Portugal foram de facto muito impactantes para nós, sem qualquer dúvida.
Ou seja, a presença dele entre nós foi claramente uma enorme bênção de Deus, de estímulo a caminharmos como igreja em Portugal, mas também quero crer que o Papa Francisco levou também um pouco de Portugal para Roma consigo no seu coração e na sua oração. Nesses dias tivemos entre nós um Papa próximo, mas também um Papa feliz e com humor. Ocorreu na Católica, depois do discurso e, portanto, da cerimónia. O Papa estava a dirigir-se para o carro, depois de ter cumprimentado uns jovens e as equipas da universidade, e nós íamos falando, não é? Portanto, estávamos na rampa e íamos falando, os dois. E ele entrou no carro, fiquei à espera na borda para me despedir, e ele abre a janela do carro e chama-me e diz assim, em espanhol: "Y me encanta que una rectora de una universidad así tenga uns sapatos tan juveniles." E eu fiquei e disse: Santo Padre, tinha umas sandálias coloridas. Disse: Santo Padre, deviam ser pretos, não é? Deviam ser pretos. Ele assim: não, porque me encantam os sapatos. E, portanto, toda a gente no carro ria, bandeiras despregadas, eu ri, ficámos os dois a rir. Ele diz adeus, sai. Nesse dia à tarde voltei a encontrá-lo no Parque Eduardo VII e ele passa e diz assim... Na Jornada Mundial da Juventude, antes da Via Sacra no Parque Eduardo VII, o Papa parou, chamou por mim, abençoou-me, ainda lhe ofereci o meu livro e foi assim um momento muito impactante. E a primeira coisa que ele me disse foi: como é que te chamas? E isso é especial, porque às vezes nós ouvimos as pessoas dizerem Deus chama-te pelo teu nome, mas depois não há muita coerência. E o Papa era um homem simplesmente coerente, na maneira como tratava os outros, na maneira como queria os outros, e isso são memórias para uma vida. Francisco deixa-nos um caminho, uma proposta de igreja que se conjuga com um evangelho aplicado à vida e à circunstância real de cada tempo. A proposta da igreja deve ter em conta a humanidade real. Alguém que tem uma história e uma experiência pastoral forte, que vem, como ele diz, das ovelhas, às quais ele cheira, e portanto ele percebe que a realidade é mais complexa do que a ideia, e por isso ele precisa de uma igreja, se não consegue servir as dificuldades concretas das pessoas, as alegrias concretas das pessoas, não sei para que é que serve. E portanto o Papa tenta acompanhar as pessoas, sempre apontando o ideal, mas nunca largando aquelas que não o vivem. E isso acho que foi um grande legado deste papado. Eu acredito e quero acreditar e rezo para que, primeiro, a palavra-chave do pontificado não se perca: fraternidade. Não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. E depois, o azimute, o GPS, a Rosa dos Ventos, a referência, não deixe de ser nunca aquilo que nasceu em Lisboa. Todos, todos, todos. Isto não é um slogan, não eram palavras ocas da parte do Papa Francisco. Eu gostaria e rezarei para que o sucessor de Pedro mantenha no seu coração o eco, todos, todos, todos.